Olá, essa é a nossa segunda aula do segundo bimestre do Projeto de Vida, ok? Sem muitas delongas, vamos lá. Esta aula inaugura, a apostila volume 2 e temos lá, como primeira atividade, vou citar todas as atividades, hoje vou citar 3 para a gente resumir, porque a ideia é que esse bimestre tenha apenas 3 vídeos, 3 aulas, certo? No primeiro momento, a apostila nos pede para pensar em um lugar. Saiba você, aprenda você que em geografia o conceito de lugar é basicamente um local que te faça sentir coisas. Exemplo, quando você passa na frente daquele quintal, daquela casa, daquela árvore enorme, e você se lembra da sua infância, porque você passou a sua infância naquela rua, subindo naquela árvore, vivendo naquele bairro. E quando você fecha os olhos, depois do momento que você viu, aquele local, você sente, que você está respirando diferente, que você está mais calmo, pensando naquele passado. Então, o conceito de lugar, ele nos traz um sentimento de pertencimento a um local, a um lugar, Então, dentro disso, o que a gente está trabalhando aqui em projeto de vida? Quais os lugares que podem aparecer na sua mente e de certa forma fazem você sentir alguma coisa especial, alguma coisa única? Pense nesse lugar. Se você pensou, ótimo, A gente pode ter isso na atividade. Ok? O segundo ponto, deixa eu ver aqui se eu já tenho atividade sobre... Tá ok. Apenas pense, A gente precisa encurtar as coisas, não dá para deixar tudo muito longo. Então agora aqui no segundo ponto, já desenvolvemos a questão de lugar. Vamos dar um título para essa aula. Bom, o título dessa aula é Teste vocacional. Teste vocacional fica legal. Por quê? Porque você vai descobrir hoje quais são os conhecimentos que nós temos na escola e que nos ajuda, de certa forma, a entender melhor o que a gente estuda, O que a gente estuda. Então, essa primeira etapa do lugar, ótimo, pensou, já cumpri ali a questão da apostila, que pediu para a gente pensar sobre um lugar que a gente tenha empatia e identificação. Isso diz muito sobre você. Reflita sobre isso, apenas reflita. A atividade vai ser outra coisa. Esse é o primeiro ponto, ok? Segundo ponto, voltando só rapidinho no primeiro ponto, ajuda a fazer com que você sinta quais são os seus desejos, as coisas que você gosta, os lugares da vida que você amou ter passado, entende? Isso está dentro também do autoconhecimento que você vai ter sobre seus gostos, suas preferências, sobre suas influências, o que te ajudou a se tornar quem você é, ok? Acho que já está, melhor explicado a questão do lugar, como nós nos identificamos com determinados lugares e como isso pode nos influenciar a ser quem nós somos, no resultado total do que nós somos. Uma segunda etapa, que é a etapa principal desta aula, rapidinho, bora lá. Eu vou falar sobre as áreas de conhecimento. Você já parou para pensar que algumas matérias são parecidas, Já parou para pensar que a minha matéria lá de sociologia, que vocês têm aula comigo, se parece com filosofia às vezes se parece com geografia, às vezes se parece com história? Então, esses são os 3 grandes campos de área de conhecimento que nós temos, dos componentes curriculares que nós temos. Então vamos começar aí, eu quero que você explique isso para mim na atividade. Só uma perguntinha rapidinha e você vai dizer com qual você mais se identifica. Eu vou começar pela minha, que são as ciências humanas, o departamento de humanas. Quais são as ciências humanas? A geografia, que estuda, acima de tudo, a Terra, os acontecimentos políticos geográficos, as divisões políticas, como é formado o mundo politicamente, mas também como é formado o mundo, na prática, fisicamente. Existe a geografia física e a geografia humana. A geografia física que trata do meio ambiente, por exemplo, que trata das paisagens.
E a geografia humana, que fala das populações, das línguas, das culturas, dos países, né, dos sistemas políticos. Dentro das ciências humanas, além da geografia, tem também a história, que conta a história dos acontecimentos, né, a história dos fatos, a história das coisas importantes que transformaram a sociedade, né? Então, uma história por si só já se explica. E você pode perceber que quando você fala da geografia, olha, essa cidade é assim, movimentada, tem muita gente, tem comércio. E a história vai explicar isso. Então, a história e a geografia, elas sempre acabam andando juntas, mas são necessárias, né, existirem separadas para que você entenda melhor o tempo, história, e o espaço, geografia. Dentro das ciências humanas também tem a sociologia, as ciências sociais, que vai contar a história das sociedades também em alguns momentos, vai ter um pouco de geografia em alguns momentos, mas é específica para entender sociedades, culturas, né? A antropologia, basicamente ciências sociais, como funciona a sociedade, quais são, né, os movimentos sociais que pedem direitos. Vamos estudar esses movimentos, a condição, né, destas pessoas. Sociologia. Dentro da sociologia, filosofia também, não dentro da sociologia, fora, independente, mas dentro das ciências humanas, perdão, a filosofia, que é basicamente, né, uma das primeiras ciências, né, o porquê de tudo, e basicamente as especulações da alma, do espírito, né, questionar sempre e filosoficamente. Então essas 4 disciplinas, história, geografia, filosofia e sociologia, fazem parte das ciências humanas. Se identificou? Gosta? É o que você mais gosta? É o que você vai fazer no seu projeto de vida? O seu projeto de vida tem alguma coisa a ver com essas matérias, com essas disciplinas? Pense. O segundo componente curricular, então, né, grande área do conhecimento, a gente chama aqui no caso códigos e linguagens. Códigos e linguagens é composto por códigos e linguagens é composto por língua portuguesa, português, que é a nossa língua, óbvio, você tem que estudar a sua língua, a origem da sua língua, como falar melhor, como escrever melhor, como interpretar melhor, né? Códigos e linguagens, então linguagens, língua portuguesa, certo? Que mais? Aqui eu não vou achar, bom, vou pegar o inglês, vai, o inglês que é necessário, né, uma língua estrangeira, então também está dentro de códigos e linguagens, importante saber não só falar o próprio idioma, como também é importante saber outros idiomas. Um terceiro, né? Terceiro item, terceira disciplina dentro de códigos e linguagens é a arte. A arte também é uma forma de linguagem. E é uma forma também de você, no caso, colocar no papel, não de uma forma escrita necessariamente, mas de uma forma artística, de uma forma simbólica, né? Esse é um novo código, uma nova linguagem. A arte, ela é basicamente uma das disciplinas dentro de códigos e linguagens. E a quarta e última é educação física. Eu não saberia te explicar exatamente como ela entra, mas vamos colocar aqui como também, né, uma forma de comunicação corporal, né? Então, dentro de códigos e linguagens, você tem educação física, artes, língua portuguesa e inglês. Dessas 4, qual que você mais se interessa? Qual que você mais gosta? E que fique bem claro, para mim também é muito diferente você analisar o que uma pessoa numa faculdade de letras estuda para ser professora de português, e que uma pessoa estuda em educação física, porque ela tem que estudar um pouco de biologia também. Mas a educação física está encaixada aí em códigos e linguagens. E aí, você gosta de algumas destas, muito mais do que humanas? Isso ajuda, né, a entender muito sobre você. Já parou para pensar nisso? O que você gosta? Qual dessas áreas você gosta? Mais de humanas? Ou mais de códigos e linguagens? Ok? E por último, dentro das ciências da natureza, nós temos, né, matemática. A matemática é natureza, professor. De certa forma, dá para a gente até pensar sobre isso. Eu sou professor de história que está dando aula de sociologia. Porém, eu não saberia te explicar exatamente por que eles encaixaram todas essas disciplinas desta forma, mas você tem 4 disciplinas por área de conhecimento. Na área de conhecimento, então, de códigos e linguagens, você tem a educação física, que pode até, no caso, dar uma bugada no seu cérebro, mas pertence a códigos e linguagens. Dentro de ciências da natureza, você tem matemática,
física, química e biologia. Matemática, física, química e biologia. Biologia é muito fácil entender dentro de ciências da natureza, porque ela vai estudar a natureza, né? Um organismo vivo, uma célula, né? A biologia estuda tudo que é vivo. Bio, do grego vida, certo? Estudo da vida. Química e física entra em relação, né, às ciências da natureza, porque explica também alguns fatores físicos da natureza. Então, a física, que tem muita matemática, sim, é ciências da natureza. E química, idem, né? Qual é a composição química dos objetos, das coisas, né? A composição química da água, qual é a composição química do nosso corpo, né? Existe uma composição química dentro do nosso corpo, óbvio que existe, né? A tabela periódica, tudo que está à nossa volta, seja vivo ou morto, ou seja um objeto vivo ou morto, está dentro de uma lista de substâncias químicas, né? De elementos químicos que existem no planeta. Então, química, física, biologia e matemática fazem parte das ciências da natureza. Você se interessa mais por esse? Você gosta mais do que? Ciências da natureza? Ciências humanas? Ou códigos de linguagens? E dessas áreas, né, grandes áreas do conhecimento, qual é a disciplina que você mais gosta? É isso que eu vou perguntar aqui, no caso, nessa atividade, projeto de vida. Tenta escrever pelo menos 5 linhas, mas explica bem explicadinho que, ó, tá joia e a sua participação na aula de projeto de vida está ok. Qual é o objetivo de tudo isso? Eu explicar tudo isso para vocês, o que vocês estudam, para que vocês entendam melhor o que vocês gostam. Com o que vocês se identificam mais? Qual matérias vocês se identificam mais? Escreve lá para mim no trabalhinho, na pergunta que eu quero saber. Ok? Basicamente essa é, deixa eu ver se falta mais alguma coisinha. Falta mais alguma coisinha? Sim, né? Uma conclusão genérica é que, basicamente, tudo isso também ajuda você não só a entender do que você gosta, que é o seu teste vocacional. Coloca na internet teste vocacional e tenta descobrir o que você gosta, né? Com o que você mais se identifica, como isso pode ajudar você no seu projeto de vida, né? Por último também, né, o terceiro item lá da apostila, só para citar rapidamente, que tudo isso ajude você a também organizar os seus estudos. Você pode começar por humanas, já faz logo os trabalhos de história, geografia, filosofia e sociologia, já matou uma situação. Uma segunda situação, hoje eu faço química, física, biologia e matemática, né? Já organizou de outra forma. Então é importante nós, de certa forma, respeitarmos as diferenças das disciplinas, como elas podem se encontrar, é importante também, né? A multidisciplinaridade, e ao mesmo tempo nos organizar melhor, ao mesmo tempo nos entender melhor. Qual é a matéria que eu mais gosto, qual que eu tenho mais facilidade, qual que eu tenho mais dificuldade, focar nas que têm dificuldade em alguns momentos, enfim. Espero que essa aula tenha ajudado ou contribuído de alguma forma, ok? Deixa eu só ver se tem alguma competência ou habilidade importante para ser lida. Objetivo: compreender as disciplinas através dos componentes curriculares, eu já fiz. A capacidade de organização e escolha dos seus interesses de estudo ou mesmo para o seu projeto de vida. Compreender aptidões, né? Você tem uma aptidão para qual matéria, para qual disciplina, né? Interesses e vocação, qual é a vocação que você tem? Pense isso, né? E nas habilidades, o que a gente tentou desenvolver com esse bate-papo? Empatia e imaginação criativa mesmo, que você deva ter, né, para organizar os seus estudos e escolher a sua carreira. Organização e respeito, né? A coletividade no sentido de entender também as diferenças das matérias, do que você mais gosta e do que seu coleguinha tende a gostar, porque ele pode gostar de algo diferente, né, de você, e tudo bem, porque nem todo mundo é igual, né? Capacidade de organização e escolha de interesse, do seu interesse e dos seus estudos. E por último, compreender aptidões, interesse e vocação, porque eu já falei, ok? É isso. Esta é a segunda aula do segundo bimestre. Já está no Classroom. Muito obrigado, um abraço. Não vai dar 15 minutos porque eu cortei agora. Falou!